Olá, tudo bem com você? Meu nome é Priscila Boy, eu sou terapeuta ocupacional e esse é o canal da Clínica Vagalume, onde a gente tem o intuito, o objetivo de trazer aqui para vocês conteúdos sobre o universo da terapia ocupacional, desenvolvimento infantil, abordagem de integração sensorial de IERS e tudo que envolve esse nosso contexto que nos uniu aqui nesse canal, nessa clínica, nesse contexto, tá? Hoje eu vou começar com um vídeo básico, que é algo que a gente sempre explica, né? Terapeutas ocupacionais estão habituados com isso ainda é necessário, que é o que a gente explicar o que é a terapia ocupacional e como ela pode ajudar o seu filho no desenvolvimento dele, né? Então, o que que a gente faz? O que que um terapeuta ocupacional faz? Existe, né, terapia, é o ato da gente trabalhar alguma coisa que necessita ser trabalhado através da ajuda profissional, né? E ocupacional é o nosso foco. Então, nós somos a terapia das ocupações. Né? Ocupações, quais elas? É manter o seu filho ocupado? Não, não é isso. É prezar, trabalhar para que ele consiga realizar as ocupações diárias que são necessárias na vida dele, né, na faixa etária dele. A gente tem 4 grandes áreas, que são as áreas de ocupações, de tarefas diárias, que são importantes que ele faça, e que se por acaso, né, por alguma disfunção sensorial, uma deficiência, um transtorno de neurodesenvolvimento, ou por dificuldades de contexto, ele não estiver conseguindo fazer, o terapeuta ocupacional entra para fazer essa intervenção, né? Então, quais são essas grandes áreas? As áreas de atividades básicas de vida diária, que são as atividades onde ele vai se alimentar, vai tomar banho, vai vestir roupa, vai escovar os dentes, ter cuidados com o próprio corpo, né? E são atividades que a gente faz rotineiramente, diariamente, várias vezes ao dia, e que se por acaso, né, como eu já disse, tiver alguma coisa trazendo uma barreira funcional, o terapeuta ocupacional intervém. Então, todas essas atividades diárias e repetitivas de autocuidado, tarefas que são realizadas todos os dias, se você julga que está dando um suporte além do necessário, que seu filho poderia estar mais independente, o terapeuta ocupacional pode te ajudar. Outra grande área, e das principais dentro do contexto infantil, do desenvolvimento infantil, é o brincar. Né? A gente fala sempre do brincar como muito importante, mas é raro a gente escutar que o brincar é uma ocupação. Né? A gente vê que brincar é um direito, que brincar é parte da criança e tudo mais, mas o brincar ele desenvolve várias habilidades que vão se generalizar em funcionalidades daqui a algum tempo. Né? Então, crianças que têm dificuldade em brincar, ou que brincam só com a presença de um adulto, têm dificuldade em ser criativos, ou brincam só de uma mesma forma, não têm uma brincadeira simbólica, enfim, têm dificuldade em dividir, em partilhar, em aceitação de regras. Várias habilidades do brincar devem ser tratadas com o olhar criterioso da terapia ocupacional, porque brincar é a principal área de ocupação infantil. Né? Então, a nossa terapia é centrada no brincar e o nosso fim também é justificado pelo brincar. Então, crianças que não sabem brincar, que têm dificuldade nisso, isso é uma grande área de ocupação e precisa da terapia ocupacional. Uma terceira área que a gente tem aí, que também é muito importante, é a área de participação social e lazer. Né? Crianças que têm dificuldade em estar no meio de outras pessoas, em regras de sociedade, em se posicionar, em estar em convívio com outras pessoas, a gente tem que intervir. A gente vê muitas vezes no contexto das nossas famílias o relato de que é tão difícil a ponto da família inteira deixar de fazer uma tarefa de lazer e de participação social que todos gostam, mas que é muito difícil para aquela criança, então todos deixam de fazer algo, né? E aí, na verdade, a gente tem que trabalhar para que ele consiga participar socialmente, para que ele consiga ter as atividades de lazer do contexto familiar. Então, isso é muito importante também. E a gente tem também uma grande área de ocupação aí também muito presente, né, e muito importante dentro do contexto infantil, que é a área de educação, que é nessa área que a gente trabalha todas as atividades, independência, autonomia e funcionalidade dentro dos contextos escolares e de atividades de aprendizagem. Né? Aqui vai entrar desde habilidades de funções executivas, habilidades de processamento sensorial, habilidades motoras, para que essa criança consiga progredir nesse aprendizado e estar no contexto escolar, aproveitando todas as oportunidades que ele tem. Então, a gente vai encontrar nesse contexto, tarefas de escrita e leitura, de pressão no lápis, uso de tesoura, cópia do quadro, velocidade de cópia, organização dos materiais entra aqui também. Então, é uma área que ela vai mesclar com outras áreas, no sentido de habilidades, mas que é uma área extremamente importante e que a gente vê bastante presente no consultório também, né? As crianças têm dificuldades escolares, não necessariamente uma dificuldade de aprendizagem, mas também, se houver a dificuldade de aprendizagem, a gente auxilia, mas a gente vê as dificuldades relacionadas a se manter sentado em sala de aula, fazer cópia, colorir dentro do espaço, né? Que são tarefas que estão relacionadas aí com habilidades de desempenho, de coordenação motora, nível de atenção,
nível de alerta, habilidades de processamento sensorial que podem impactar nessa funcionalidade, né? Então, como que a terapia ocupacional, dentro dessas grandes áreas, pode auxiliar o seu filho? Trabalhando as habilidades, os componentes e os contextos dessa atividade para promover que ele fique mais independente e mais autônomo nessas tarefas e que não precise de tanto suporte, né? Então, a gente faz uma análise dessa atividade, o que está acontecendo, o que está gerando impacto nessa tarefa, e a gente vai trabalhar tanto no treinamento desses componentes para conquistar uma habilidade, quanto na adaptação dessas habilidades para que a criança seja mais independente, né? Então, a gente faz um tratamento que a gente chama da base para o topo, que é a função, né? Então, dos componentes para a função, mas a gente também faz um trabalho que é da função para o treino, né? A gente vai treinar da forma como está para que fique melhor, né? Por que que a gente usa essas duas abordagens de tratamento atualmente, né? Porque elas catalisam, né? Elas potencializam o caminho. Então, eu preciso sim trabalhar essa base, mas eu também preciso priorizar que essa criança realize a tarefa, né? A gente não tem que ficar esperando o desenvolvimento dos componentes conquistar uma funcionalidade. Então, a gente sempre vai trabalhar nessa via de mão dupla, né? Onde eu estou aqui em terapia trabalhando os componentes e orientando a família para fazer o treino dessas tarefas em casa, adaptadas, facilitadas, com desafios na medida certa. Tá? Então, a gente vai potencializar que o seu filho realize as tarefas que ele precisa e que ele deseja fazer dentro dos contextos que ele convive, para que ele tenha menor suporte de ajuda, para que ele seja mais independente, mais autônomo e consiga realizar e aprender e vivenciar todas as oportunidades que ele vivencia no dia dele e que diminua as janelas de diferença entre crianças da mesma idade. Tá? Se você tem alguma dúvida sobre o que é terapia ocupacional e sobre como a gente pode ajudar o seu filho no desenvolvimento da autonomia e independência, pode deixar aqui nos comentários ou fala comigo se você for aqui da clínica, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.